Estamos de volta no Hora da Verdade. Dessa noite a gente está falando sobre vinho e com um dos grandes entendedores, com certeza um dos grandes apreciadores de vinho na cidade, que é o Fábio Gregório, que lança no próximo dia 22, um dia depois do final do mundo, ele lança o programa Na Trilha do Vinho, que a gente vai estar conversando mais com ele sobre isso. Mas, Fábio, eu estava pensando aqui, por exemplo, nessas festas de final de ano que estão chegando aí. O que você recomenda para as pessoas em termos de vinho, né? O que elas podem fazer aí essa mistura entre a comida, né, e o vinho? Como é que elas podem formatar isso? De que maneira combinar isso, fazer essa combinação? Facilmente começa pelos espumantes. Isso é harmonizar, que é a palavra correta que eu estava buscando aqui. Exatamente, a harmonização. Facilmente começa pelos espumantes porque os espumantes, eles podem combinar e harmonizar com vários tipos de pratos. E também você faz as celebrações, né? O espumante sempre é uma bebida para ser servido no início do consumo. Então, é a primeira bebida para você celebrar, principalmente se ela não é o espumante mais adocicado, tá? O cuidado que a gente sempre tem que dizer é sobre tanto a comida doce quanto a bebida doce. Porque o açúcar, como eu disse no bloco anterior, nós temos as 4 percepções na língua e o açúcar ele sobrepõe as outras características. Então, quando você toma uma bebida adocicada e você tem um prato, por exemplo, um prato amargo, tende o açúcar a sobrepor. E aí nós temos que entender a composição de cada prato, de cada bebida, para saber se vai haver um equilíbrio ou não, ou se esse açúcar vai acabar sobrepondo. Tanto um prato doce para um vinho seco, quanto um vinho doce para um prato ácido, amargo, enfim, dependendo da base, salgado, da base do prato. Então, facilmente começa pelos espumantes, dá para você celebrar isso fazendo um brinde com aperitivos, né, queijos, salames, tábua de frios. Por exemplo, vamos dizer, o peru, que é típico de Natal. Como combinar um peru com que tipo de espumante? Existe uma coisa assim? Tem muita gente que vai fazer tanto peru, chester ou às vezes até um frango assado, né? Sim. As aves, dependendo do tipo de ave, se for uma ave que tem um pouco mais de gordura, uma textura um pouco mais complexa, aí você já pode ir para um vinho branco mais encorpado, né? Um rosé ou até mesmo um tinto leve. Você já pode ir, de repente, até para um tinto leve, não um tinto com muitos taninos, né? Por quê? Porque senão pode sobrepor a ave. Agora, se for um peixe grelhado, né? Tem muita gente que vai fazer bacalhau e não vai fazer o estilo bacalhauada da Páscoa. Só vai fazer lá, por exemplo, um bacalhau grelhado, né? Com alguns legumes ao forno. Aí você já pode ir para um bom branco, que isso vai harmonizar bem. Já se for para leitoa, né? De repente a pessoa vai fazer um pernil, né? Uma carne mais suculenta, que já está mais rica em gordura, com certeza você já tem que ir para um tinto que tem bastante tanino, uma boa acidez, para fazer aquele trabalho de limpeza na língua, para que quando você for dar a segunda garfada, você tenha a impressão que você está comendo aquela carne pela primeira vez. Se você tomar um vinho muito leve com essa carne, fatalmente esse vinho vai sumir perante o prato que você está fazendo. Quando você fala disso, de harmonização, deixa eu tentar entender, mesmo que a gente não tenha feito, estamos fazendo isso de maneira prática, né? E tal. Mas, por exemplo, se eu vou combinar um vinho com um pernil, por exemplo, deixa eu entender, eu não posso nem perder o sabor do vinho e nem perder o sabor do pernil. É mais ou menos isso? Exatamente, William. O que nós sempre falamos é o terceiro sabor, né? O primeiro sabor é o sabor do vinho. O segundo sabor é o sabor do prato. E o que é o terceiro sabor? É quando você junta os dois à boca. E aí você tem a percepção desses dois sabores juntos, formando um terceiro sabor, que já não é mais nem o sabor do vinho e nem o sabor do prato, é o terceiro sabor. Quando acontece nessa mescla dos dois e que, por exemplo, o vinho é muito encorpado, né, e você tem um peixe grelhado, quando você junta os dois à boca, parece que você está mastigando um pedaço de isopor, né, e perde totalmente o sabor do prato. Quando você tem um prato rico em gordura, por exemplo, a leitoa, e aí você toma um vinho branco, fatalmente você vai sentir um gosto de água, assim, vai perder todo o sabor do vinho. Então, esse terceiro sabor é a junção, é um equilíbrio entre o sabor do prato e o sabor do vinho, que tem que ter um bom caimento de boca, uma sensação agradável quando você ingere ambos. E é sempre recomendável tomar vinho, eu vejo sempre as pessoas tomando vinho com um copo de água mineral do lado. Isso também é... Para que essa água mineral? Qual que é o resultado disso?
A água ela tem um efeito de lavar a tua papila gustativa e também te hidratar e dissipar o álcool do organismo, né? A recomendação, na verdade, é para cada taça de vinho que você tomar, você toma uma taça de água, porque isso não vai te hidratar, vai te deixar bem e você não vai ter um problema posterior. Claro, a indicação mundial é uma taça de vinho ao dia, mas muitas das vezes você no jantar você acaba tomando um pouco mais. Então a água vem para contribuir também para dissipar esse efeito, o álcool no seu organismo. E a gente sempre recomenda também, né? Se for dirigir, não beba, né? Que é uma recomendação que vale para todo mundo, ainda mais em festas de final de ano, que infelizmente a gente ainda vê muita coisa acontecendo em acidentes de trânsito ao final do ano. Então, se for beber, não dirija, não é isso? Exatamente, William. É muito válido essa sua colocação, porque agora a gente entra numa época de muitas celebrações, né? E aí independe se é vinho, se é cerveja, se é uísque, se é vodka, a gente acaba se alterando. Então vamos ter essa consciência, né? Se for beber, passe a chave para aquela pessoa que não bebeu, eleja uma pessoa para ficar de fora naquele determinado momento, peça um táxi, vá de ônibus, mas não vamos colocar a vida dos nossos amigos e da nossa família em risco por causa da bebida alcoólica. Ô Fábio, você estreia aqui na TV Poços, acho que você faz parte já da família, mas com certeza com esse programa vai se inserir mais na família TV Poços. Vamos falar um pouquinho desse programa que estreia no dia 22, aqui, um dia depois do final do mundo, né? Na verdade é muito bom, né? Porque acaba o final do mundo, quer dizer, acaba o mundo e começa de novo, porque a gente espera que ele acabe e comece. E começa já com o dia 22 com o seu programa. Como é que é a expectativa? Como é que você está em relação a esse programa? Parece que é muita emoção para vocês. Olha, William... Vale até uma comemoração com um bom vinho, né? William, eu confesso que um pouco antes de entrar aqui no estúdio de gravação, eu passei ali no pessoal e eles me mostraram um pouquinho já da edição da primeira... Um aperitivo, né? Nossa, rapaz, a hora que eu cheguei para sentar, eu vim sentar aqui, eu estava com as pernas trêmulas já. Está ficando muito bacana. Esse programa... Estreia que horas aqui no dia 22? No sábado, às 23h30, 11h30 da noite, e tem a reprise no domingo, às 7 horas da noite. Vai ser sempre esse horário, né? No sábado, às 11h30, e a reprise no domingo, às 7 horas da noite. A base do programa são 3 assuntos: turismo, gastronomia e vinho. Ponto. Turismo, gastronomia e vinho. Só que nós moramos numa cidade turística, nós temos inúmeros amigos que viajam o mundo inteiro, que conhecem países, cidades, estados, lugares maravilhosos, que vão compartilhar os seus acervos pessoais, suas fotos, seus vídeos conosco, no intuito da gente mostrar isso para o pessoal de casa, o quanto é gostoso você apreciar um bom vinho, uma boa comida e momentos agradáveis enquanto a gente viaja, né? Tomando bons vinhos e também usando isso de modelo para a gente colocar um exercício, que a bandeira maior, William, desse programa é conscientizar as pessoas que nós precisamos trabalhar cada vez melhor o nosso turista, que a gente precisa melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviço e que nós, como consumidores, podemos sim ter uma boa gastronomia dentro de casa. A gente pode curtir isso com a família e nem sempre pagar caro por isso. A gente pode fazer bons pratos em casa, nós podemos comer bons pratos nos restaurantes, incentivando a economia local, recebendo bem o turista, que a nossa bandeira é: vamos incluir Poços de Caldas no cenário nacional da enogastronomia, assim como é Campos do Jordão, assim como é Tiradentes. Essa é a nossa bandeira. E eu convido a você para nos ajudar cada vez mais melhorar o nosso serviço, melhorar o nosso atendimento, para que definitivamente a gente consiga ganhar esse título da melhor cidade gastronômica do Brasil. Com certeza, eu acho que é um desafio grande que você está se propondo, mas eu acho que ele é bem realizável, até porque você que conhece, inclusive, né, capitais, e você que tem contato com muita gente que faz aí essa gastronomia de alta qualidade, você tem contato com vinícolas e, né, com o turismo de uma maneira geral. Como é que você analisa Poços de Caldas nessas 3 vertentes, Fábio? Na área turística, na área gastronômica e na área da enologia? Olha, William, nós temos vários temas. Cada programa terá um tema que a gente vai estar discutindo com os nossos convidados. Então, por exemplo, a importância da gastronomia como patrimônio cultural no turismo da cidade. A gastronomia possui um valor simbólico de cada comunidade para cada cultura.
turismo e gastronomia são inseparáveis. E aí vai vários outros temas aqui afora. Sim. Eu percebo assim, Poços de Caldas, desde quando encerrou lá o período dos jogos, né, que onde a cidade... Os cassinos, Os cassinos, né, onde a cidade, ela tinha... Ela só não era mais falada do que o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Né? E aí depois ela entrou no ciclo da lua de mel, e aí depois isso foi se estendendo cada vez mais. Eu acho que a gente deixou a peteca cair, sabe? Eu como qualquer Poços Caldense, como viaja para fora de Poços, nós somos embaixadores da cidade de Poços de Caldas. A gente ama falar dessa cidade linda. É impressionante a vontade que dava de voltar para Poços, para falar assim, nossa, eu não vejo a hora de chegar em casa, de chegar na minha terra. Quando a gente está subindo a serra, fala, estou chegando em casa. É um sentimento muito gostoso, muito agradável. Mas é uma pena a gente escutar de um monte de gente que vem aqui em Poços, e eu faço questão de receber meus amigos na minha casa, eles se hospedam, o pessoal de São Paulo, do Rio, de vários lugares do Brasil ficam na minha casa. Eu fico chateado quando o pessoal chega em casa e fala assim, Fábio, eu fui em tal ponto turístico, nossa, estava uma sujeira, estava um abandono, estava quebrado, estava isso, estava aquilo. Me dói isso, sabe? Então, nós vamos, em cada programa, nós vamos convidar pessoas responsáveis, seja pelo setor hoteleiro, seja política, seja empresário, seja consumidores, telespectadores que querem participar. Basta depois vocês mandem as suas sugestões para os nossos programas, suas críticas voltado ao turismo, à gastronomia e aos vinhos no programa @natrilhadovinho.com.br. Mande suas sugestões que nós vamos buscar essas pautas para cada vez mais colocar isso em discussão. Precisamos levantar essa bandeira para que, com certeza, nas próximas vezes que a gente for falar bem de Poços de Caldas, não vai dar aquele sentimento da gente ter que ouvir que alguma coisa está de errado na nossa cidade. Muito bem, bom, espero a sua participação pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. E hoje, né, por uma falha minha, eu não trouxe o livro Veracidade, mas ele não está aqui comigo, mas se você ligar até o final do programa, você vai ganhar um exemplar do Veracidade, que está à venda também na Livraria Nobel, né? Então você ligando, participando do programa, você concorre ao final deste a um exemplar do Veracidade. E a gente está vendo a cidade por vários lados aqui, principalmente pelo lado da gastronomia, e eu queria fechar esse bloco perguntando exatamente isso. A gente vê hoje a abertura de muitos restaurantes em Poços de Caldas e aproveitando talvez esse boom gastronômico que Poços de Caldas vive. Queria saber da sua opinião, que tem convivido aí com esse ambiente e convive também com outros ambientes, para a gente fazer um paralelo em relação à gastronomia de Poços e como ela está inserida dentro desse contexto mais nacional. Já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.